Olá, queridos e queridas! Em nossa live de hoje nós vamos falar um pouco a respeito de como você se livrar dos seus pensamentos automáticos sabotadores. Na semana passada a gente falou aqui sobre algumas questões de sabotadores internos e, de acordo com a pergunta de alguns de vocês, a dúvida que surgiu foi justamente essa aí. Como então? Como a gente pode fazer para a gente se livrar desses pensamentos automáticos sabotadores que tanto prejudicam nossas ações, tanto prejudicam o foco nos nossos objetivos? Como que a gente pode fazer então para a gente se livrar deles? E respondendo então a pergunta de uma de vocês, a gente vai estar falando hoje sobre isso e para início de conversa, especialmente para você que já é aí aluna das minhas mentorias, fica até o final porque eu vou ensinar para você hoje aqui nessa live bem curtinha 5 formas, de acordo com a TCC, com a terapia cognitivo-comportamental, 5 formas de você conseguir se livrar, entre aspas, desses pensamentos automáticos sabotadores, certo? Vamos lá então. Para começo de conversa, eu quero mostrar para vocês, falar para vocês aqui um pouquinho sobre o que é esses pensamentos automáticos. O que é que significa esses pensamentos automáticos, né? De acordo com Aaron Beck, de acordo com a TCC. Esses pensamentos automáticos que a gente tem, todo mundo tem, são aquelas cognições bem breves, bem rápidas que passa na nossa cabeça em alguma situação, por exemplo, quando você está diante de um evento, diante de uma situação, acontece alguma coisa ali, então vem uma interpretação rápida a respeito daquilo ali. E, geralmente, essas interpretações nem sempre são positivas, nem sempre são negativas. A gente tem pensamentos automáticos tanto positivos quanto negativos, mas o fato é que pensamentos automáticos, eles são um fluxo de pensamento espontâneo que surge rapidamente. Muitas vezes a gente nem sequer percebe, porque a gente não tem o hábito de sequer criticar aquele pensamento. Geralmente, a gente aceita como verdade aquilo que vem em nossa mente sobre uma situação, ou quando a gente relembra um fato e vai relembrando e fazendo as nossas interpretações sobre aqueles fatos, ali então é um fluxo de pensamento automático que vai surgindo e a gente vai acreditando em tudo aquilo que a gente vai pensando, na maioria das vezes. E aí, então, o que eu quero te dizer, de acordo com essa pergunta, né? Como me livrar, então, dos pensamentos automáticos sabotadores? Na verdade, a gente nunca vai deixar de ter pensamentos automáticos sabotadores. A verdade é que eles fluem espontaneamente, naturalmente, em todo mundo, todos nós, de acordo com a TCC. O que eu vou te ensinar hoje aqui são 5 formas de você aprender a lidar com eles para que você não seja governada por eles. Então, o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender como reagir a esses pensamentos automáticos sabotadores. Deixar de tê-los, a gente nunca vai deixar de ter, mas a gente pode aprender a reagir a eles, tornando assim a nossa vida mais leve, mais produtiva, tornando assim os nossos objetivos mais possíveis de serem alcançados, e assim a gente vai construindo uma história com um repertório maior, tanto de emoções positivas quanto também de acontecimentos mais significativos. Então vamos lá. Por exemplo, vamos supor que você que trabalha aí com vendas, né? Por exemplo, já que a maioria das minhas alunas aí das mentorias, elas trabalham, lidam com vendas tanto de produtos quanto de serviço, mas esse exemplo aqui vai ser específico para quem trabalha com vendas, mas você pode aplicar esse conceito que eu estou te falando aqui para qualquer situação da sua vida. Qualquer objetivo que você queira realizar, você pode aplicar esse passo a passo aqui dos 5 questionamentos utilizados pela TCC que ajuda você a reagir de forma mais funcional a esses pensamentos automáticos sabotadores, ok? Vamos lá então. Nesse exemplo que eu vou dar aqui, vamos supor que você quer vender o seu produto ou, digamos, a sua mentoria ou o seu serviço, digamos que você trabalha aí
você fez a mentoria comigo, seja uma mentora de mulheres, e agora você quer vender a sua mentoria, ou qualquer produto ou serviço que você tenha. Então, vamos supor que você tem aí esse produto para vender ou esse serviço, e aí automaticamente passa na sua mente o pensamento: ninguém vai querer, está uma porcaria. Esse produto que eu tenho aqui, esse serviço que eu tenho aqui, está uma porcaria, ninguém vai querer. Vamos supor que passa isso aí na sua cabeça. E geralmente quando a pessoa tem pensamentos automáticos de cunho negativo, tipo esse que eu falei, ela acaba tendo uma série de emoções negativas que são decorrentes desse pensamento, e ela acaba se comportando de que forma? Não agindo. Ou melhor, ela acaba não fazendo aquilo que ela deveria fazer, que é, por exemplo, oferecer o produto dela, oferecer o serviço dela para alguém, porque ela pensou e acreditou que aquele produto, aquele serviço está uma porcaria e ninguém vai querer. Então, observe que esse pensamento influencia o seu estado emocional, influencia o seu comportamento, que é de paralisar. Então, para você não ficar estagnada nessa situação paralisada pela interferência do pensamento, a primeira forma que eu vou te ensinar hoje aqui é um questionamento. Na verdade, são 5 questionamentos que eu vou te ensinar hoje aqui, de acordo com a TCC. O primeiro questionamento é você aprender, toda vez que você identificar que seu estado de humor mudou, e aí você detectar que passou aquele pensamento automático ali na sua cabeça, negativo, o primeiro questionamento que você precisa fazer é: quais as evidências que apoiam essa ideia, esse pensamento que eu tive aqui? Quais as evidências que comprovam que isso que eu pensei é real, é verdadeiro? E aí vamos supor que você então responda, né, nesse exemplo aí: tenho essa mentoria para vender e ninguém vai querer porque tá uma porcaria. Esse foi o pensamento automático que passou na sua cabeça. Então, quando você pergunta qual é a evidência que eu tenho que comprova que esse produto que eu tenho para oferecer para as pessoas está uma porcaria e ninguém vai querer, pode ser que você responda: bom, eu vi a mentoria de uma amiga e a minha não tem nem a metade de conteúdo que a dela tem. Então, isso de uma certa forma pode ser que comprove esse seu pensamento negativo aí de que ninguém vai querer a sua, porque você viu o produto da sua amiga e viu que o dela tem muitas coisas que no seu não tem. Certo? Tranquilo. Guarda essa resposta aí. A segunda, dentro desse mesmo quesito aí, o segundo questionamento que você vai fazer é: quais as evidências contrárias a essa ideia? Na TCC a gente trabalha entendendo que é importante a gente investigar tanto as evidências que apoiam aqueles pensamentos automáticos sabotadores, negativos, como também é importante a gente identificar quais as evidências que negam esse pensamento. É bom você observar os dois lados, porque na maioria das vezes a pessoa fica observando só as evidências que apoiam o pensamento negativo. Mas a ideia é você buscar tanto evidências que apoiam, quanto também evidências contrárias. Quais as evidências que negam que isso que você pensou aí é verdade? Ninguém vai querer o seu serviço, tá uma porcaria. Quais são as evidências que negam isso daí? Vamos supor que você se pergunta isso e aí você encontra a seguinte resposta: bom, eu mostrei a minha mentoria para uma pessoa de minha confiança e, inclusive, essa pessoa até se mostrou bastante interessada e falou que tá bastante interessante esse conteúdo. Então, veja que muitas vezes a gente tem tanto evidências que apoiam o nosso pensamento negativo, mas a gente também tem evidências que negam, que são contrárias ao nosso pensamento negativo. Então, a proposta é, no primeiro questionamento aqui, você buscar evidências que apoiam e evidências contrárias, evidências que negam o seu pensamento negativo, ok? Vamos lá então. Segundo questionamento importante para você fazer, a fim de que você consiga se livrar dos pensamentos automáticos sabotadores. O segundo questionamento é:
você perguntar para si mesmo: existe outra explicação, existe outra interpretação, outro ponto de vista alternativo que eu possa fazer sobre essa situação específica? Será que eu posso interpretar essa situação específica de uma outra forma? Tem outra forma de eu enxergar essa situação? Quando você se faz essa pergunta, você está se convidando a olhar para a situação de forma mais ampla e não de forma engessada, não de forma rígida, que muitas vezes a gente faz isso. A gente interpreta um evento, a gente interpreta uma situação daquela forma ali, congelada, por causa das nossas crenças. Isso acontece devido às crenças da pessoa. E com esse questionamento, esse segundo questionamento, você vai ser estimulada a ter uma criatividade maior aí de interpretação e interpretar o fato de uma outra forma alternativa, você pensar em outra possibilidade de interpretação. E aí, nesse caso, então, como você interpretou? Ninguém vai querer o meu serviço, ninguém vai querer o meu produto, tá uma porcaria. Como que você poderia responder nesse segundo questionamento? Existe uma outra forma de você interpretar? Então, a sua resposta talvez pudesse ser: bom, não necessariamente é verdade que está uma porcaria o meu serviço ou o meu produto. Afinal de contas, ninguém me falou isso. Já que ninguém te falou, você pode dizer isso para você mesma, né? Não é necessariamente verdade. Já que ninguém me falou, então eu não posso dizer que isso é verdade absoluta. Se eu não oferecer isso para as pessoas, esse meu produto para as pessoas ou esse meu serviço para as pessoas, nunca vou saber se essas pessoas vão querer. Então, fazer esse segundo questionamento é extremamente importante para que você tenha uma visão ampla a respeito se aquilo que você está pensando é realmente verdade ou se é simplesmente fruto da sua crença rígida, a sua crença super generalizada, baseada nesse exemplo aqui numa crença de incompetência, onde você, por causa dessa crença de incompetência, você não acredita em si mesmo e aí já pensa que ninguém vai querer seu produto, ninguém vai querer seu serviço, sendo que na verdade é você que não aprova aquilo que sai de você e aí você projeta isso nas outras pessoas também. Então, vimos aqui o primeiro questionamento, o segundo questionamento, agora eu vou te falar o terceiro questionamento que você pode fazer sempre que você vê pensamentos automáticos sabotadores. E o terceiro questionamento é: qual a pior coisa que poderia acontecer? Então, vamos supor, né? Você teve esse pensamento aí: ninguém vai querer meu produto, ninguém vai querer meu serviço, tá uma porcaria. Tá, tudo bem, pega esse pensamento aí e faz a seguinte questão: qual é a pior coisa que poderia acontecer se eu oferecer esse serviço aí, esse produto para as pessoas? Nesse momento talvez você pode pensar no seguinte: bom, alguém pode comprar, pode não gostar e pode fazer muita confusão falando que não gostou. Isso seria a pior coisa que poderia acontecer aí no seu ponto de vista. E aí você consegue perceber que quando você responde isso, né, uma hipótese, vamos supor que você responda isso, você consegue perceber que isso não é o fim? Esse pensamento automático passa com uma carga emocional tão negativa, te dando tanto medo, tanto desespero, tanto pavor, como se fosse o fim, como se você fosse morrer até. E às vezes nem é. Às vezes a pior coisa que pode acontecer é alguém comprar seu produto ou seu serviço, não gostar, o que pode acontecer, é natural, nem tudo que você compra, por exemplo, você gosta. Agora, dizer que a pessoa vai fazer muita confusão falando que não gostou, isso aí já é uma catastrofização, que eu vou novamente falar em outras lives a respeito dos erros cognitivos, que a catastrofização é um tipo de erro cognitivo. Só que nesse caso aí você responde que alguém pode comprar, alguém pode não gostar e fazer muita confusão. Aí é interessante você se perguntar ainda, fazer aí uma outra perguntinha junto dessa. Tá, tudo bem. E se isso acontecesse? Como é que você pode enfrentar essa situação? Essa pergunta ajuda a gente a perceber que a gente tem condições de enfrentar situações difíceis.
Quando você começa a perguntar para você sobre qual é a pior coisa que pode acontecer quando você tem um pensamento catastrófico, é você entender que, às vezes, a pior coisa que pode acontecer, que vem na sua mente, são coisas que você tem condições de enfrentar. Ainda que aquilo aconteça, aquela coisa que você está dizendo que é o pior, muitas vezes são coisas que você tem condições, sim, de lidar, de enfrentar aquilo e de desatar aquele nó. Então, nesse exemplo que eu dei para você aí, se isso acontecesse, né, desse exemplo aí, de alguém comprar, não gostar do seu serviço, do seu produto, e a pessoa fazer uma confusão falando que não gostou, como é que você poderia enfrentar essa situação? Por exemplo, você poderia responder: eu posso devolver o valor para a pessoa, se ela não ficar satisfeita, eu devolvo o valor, posso fazer uma pesquisa de satisfação com ela, perguntar para ela, na sua opinião, o que é que não ficou bom, e daí eu posso fazer um ajuste no conteúdo para, inclusive, melhorar. Então, você consegue perceber que, através desse questionamento, você tem até, inclusive, uma possibilidade de aperfeiçoar o seu serviço. Então, ou seja, não é o fim. Esse pensamento automático vem para sabotar, para te paralisar, para fazer você não agir. Mas se você utilizar esse recurso, essa terceira pergunta aí, você vai perceber que você não paralisa, você vai adiante. Nesse terceiro questionamento, é interessante a gente perguntar qual a pior coisa que pode acontecer e perguntar também qual a melhor coisa que poderia acontecer nessa situação aí. Você tem um produto para vender e você pensa então que ninguém vai comprar porque tá uma porcaria. Se você oferecer para alguém, qual é a melhor coisa que poderia acontecer? E aí pode ser que você responda: bom, a melhor coisa que pode acontecer é as pessoas comprarem, ficarem satisfeitas e terem ótimos resultados. Isso para você seria excelente, seria o melhor. E aí é importante você se perguntar: qual dos dois resultados é mais realista? A primeira ou a segunda? Porque você disse aí a pior coisa que poderia acontecer e você identificou também a melhor coisa que poderia acontecer. Qual das duas coisas são coisas mais realistas? Nesse nosso exemplo, você consegue perceber que a segunda opção é mais realista? Porque na primeira opção, a pessoa imaginou que vai haver muita confusão, que aquela pessoa ali comprou, não gostou e fez um estardalhaço ali, uma confusão imensa, sendo que isso é totalmente fora da realidade, porque no seu exemplo não há nada de tão terrível assim no seu conteúdo que leve alguém a fazer uma confusão e a achar que está uma porcaria. Como eu já expliquei, na verdade isso é uma projeção da sua crença de incompetência e que por conta dessa crença de competência você acha que as pessoas te enxergam ou enxergam tudo aquilo que você faz com essa visão que você tem sobre si mesmo. Então fica aí esse terceiro questionamento. Agora vamos para o quarto questionamento, que é o seguinte: qual é o efeito de você acreditar no seu pensamento automático? Se você acredita nesse pensamento automático de que não vou oferecer esse produto para as pessoas, não vou oferecer esse serviço para as pessoas porque está uma porcaria e ninguém vai querer. Qual é o efeito de eu acreditar nesse pensamento automático? Você vai fazer essa pergunta para você. E aí pode ser que você identifique que você vai ficar triste, você vai ficar arrasada com você mesma, você vai ficar desmotivada, você vai ficar se achando incompetente, reforçando essa crença de incompetência e aí paralisada. Não vai para lugar nenhum e atrofia sua vida financeira. Então, o efeito de você acreditar no pensamento automático, a gente só tem aqui um fluxo imenso de efeitos negativos. Em paralelo a isso, se pergunte: bom, e qual poderia ser o efeito de mudar o pensamento? Se o efeito de acreditar no pensamento automático são efeitos negativos, qual seria o efeito de mudar esse pensamento automático, então, para um pensamento mais alternativo? Aí você pode perceber que se você mudar esse pensamento, pode ser que surja mais esperança, você pode ter mais confiança de agir, você pode acreditar mais que tem condições sim de você encontrar clientes para você vender e você conseguir vender seu produto ou seu serviço, enfim, mudando
o pensamento, você percebe que são efeitos melhores que surgem. E aí então você começa a perceber que faz mais sentido você mudar o pensamento automático sabotador do que ficar presa nele, do que ficar ali engessada somente com aquela visão a respeito da situação. E por fim, o quinto questionamento, como falamos aqui, né, já de 4 questionamentos de acordo com a TCC, o quinto questionamento para você se livrar de pensamentos automáticos sabotadores é o seguinte: você perguntar para si mesma o que eu diria para um amigo específico se ele estivesse nessa mesma situação que eu, tendo um produto para vender, tendo um serviço para vender e estivesse com isso na cabeça dele, achando que aquilo ali está horrível, que aquilo ali está uma porcaria que ninguém vai querer. O que é que você diria para um amigo seu que te contasse isso? Que conselho você daria para essa pessoa? E aí pode ser que você iria dizer para a pessoa o seguinte: fulano, nem sequer você ofereceu ainda para alguém. Como é que você vai saber se realmente esse seu produto ou esse seu serviço está uma porcaria se ninguém te falou isso? Então, nesse questionamento aqui fica muito claro que muitas vezes a gente dá conselhos para as pessoas que a gente não se dá esses conselhos. Então, é extremamente interessante que a gente aprenda a aplicar para a gente mesmo aqueles conselhos que a gente dá para o outro, aquela visão que a gente tem positiva de solução para as outras pessoas. A ideia aqui com esse quinto questionamento é você trazer isso para você. Se dê esse conselho muitas vezes quando você se encontrar presa, enrijecida com pensamentos automáticos sabotadores, aquilo que você falaria para outra pessoa, volte-se e fale aquilo ali para você. Porque muitas vezes a gente oferece tudo de melhor para o outro e o lixo para a gente. E isso aí não faz tanto sentido porque só causa mais tumulto e mais situações complicadas aí na sua vida, ok? Então fica hoje aqui para você esses 5 questionamentos, né, com base na terapia cognitivo-comportamental, que auxiliam a gente a lidar com os nossos pensamentos automáticos sabotadores, entendendo que a gente nunca vai deixar de ter esses pensamentos, eles são frutos das nossas crenças. Na próxima live eu vou responder a pergunta de uma de vocês, que foi justamente, vocês perguntaram, e é possível modificar essas crenças? Isso aí eu vou deixar para nossa próxima live, mas eu quero que vocês entendam que não tem como a gente deixar de ter esses fluxos de pensamentos automáticos sabotadores. Eles vêm muitas vezes por causa das crenças, mas a gente não está condenada a ficar limitada com esses pensamentos. A gente pode usar, por exemplo, esses 5 questionamentos, né, essa técnica da TCC, que ajuda muito uma forma de você lidar, de você reagir a esses pensamentos, ok? Espero que possa fazer sentido para você, que possa ter te ajudado de alguma forma. E o mais importante é que você aplique esses 5 questionamentos. Anotem eles aí para que você possa usar durante essa semana, toda vez que vier algum pensamento automático sabotador, que você percebe que é contra você, que paralisa a sua ação, que faz você desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. Experimenta. Usa um desses 5 questionamentos ou todos esses 5, anotando tanto o pensamento que vem quanto as respostas que você encontra. Eu te garanto que você vai ter um efeito muito mais leve, muito mais suave e vai ter um impulso muito mais positivo para você conseguir entrar em ação e realizar os seus objetivos, ok? Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a nossa próxima live na próxima semana.